Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o William Ribeiro, professor de Tecnologia Educacional, continuando aqui a nossa série de vídeos que procura ajudar pais e educadores a ensinar programação para os seus filhos. No episódio de hoje, nós vamos concluir a nossa história, a história lá do Joca, o elefante, e eu vou ensinar recursos de áudio que são bastante interessantes, que pode tornar a história e também os games, os próximos games que a gente vai ensinar aqui, ou que você possa criar, muito mais interessantes, tá legal? Então hoje o foco vai ser os sons, como colocar efeitos sonoros nas suas produções. E depois eu já vou lançar o próximo desafio, que vai ser um game que vai se chamar Chuva de Asteroide. É um game bem legal que eu espero que vocês gostem. E a gente vai aprender muita coisa fazendo esse game, tá legal? Então vamos lá? Bom, vamos colocar agora alguns efeitos sonoros na nossa história. Então, assim, o primeiro efeito sonoro, vocês já conhecem, eu já falei sobre ele, é aqueles efeitos que são produzidos com esse bloco aqui do som, que é o que toca o som. E no caso aqui da nossa historinha, a gente pode fazer o mago, quando ele faz a mágica, quando ele fala aqui o pilim pim pim, o som pode ser tocado. E ele mesmo, o ator mágico, ele já tem um som interessante aqui de mágica, olha só. Se você não gostar desse, é só você clicar aqui e escolher outro. Mas, enfim, vamos colocar esse que eu acho que tem tudo a ver. Então a gente vai tocar aqui, ó. Toque o som até o fim, antes de transmitir, ou depois de transmitir a mensagem. Bom, vamos ver se fica bom. Ficou legal, né? Eu achei bem interessante. Bom, agora eu vou ensinar uma coisa que é bem legal e que pode ser usado em qualquer aplicação, em qualquer game, em qualquer história que você vai fazer, que é o que eu chamo de música ambiente, que é uma música que fica tocando durante todo o processo do filme, da animação do jogo. Para isso, basta você colocar e você escolher a música. Então, por exemplo, aqui, vamos aqui no som e vamos escolher aqui uma música. Eu acho que essa categoria aqui de loops tem bastante músicas que podem ser interessantes. Por exemplo, essa aqui. Essa daqui eu acho bonitinha. Vamos colocar essa daqui. Então eu quero que essa música, que se chama aqui Chile, fique tocando durante toda a história do jogo, durante todo o. Enquanto a animação estiver acontecendo, aquela música vai estar tocando. Então o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Toda vez que você vai colocar algum som ambiente, algum som de fundo, uma música de fundo, é interessante que você coloque num evento separado, um evento só para ele. Funciona melhor dessa forma. Então, ao invés de você colocar num evento de bandeirinha já existente, você coloca um evento só para ele. Então, aqui é só você colocar a música até o fim. E depois que a música acaba, você quer que toque de novo. Então, você quer que esse evento seja colocado dentro do sempre. Então, a gente vai colocar o sempre aqui. Vamos ver se funciona. Olha, a música fica tocando e quando a música acaba, ela já volta a tocar de novo. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora, para fechar essa questão do som, nós vamos fazer um negócio muito legal. Nós vamos fazer uma nova versão dessa historinha, só que dirigida para quem ainda não sabe ler, para crianças ainda não alfabetizadas. Então a gente vai substituir todos os textos por um outro recurso. Bom, como é que a gente faz isso? Bom, antes de mais nada, vamos fazer uma cópia
dessa história. Vamos preservar essa história, que eu achei que ficou legal. Então eu vou salvar aqui de novo. Essa história se chama Joca o Elefante. Eu vou salvar como uma cópia do meu arquivo, olha só. Vou clicar aqui e salvar como cópia. Aí ele mantém lá a história que eu tinha feito e faz um outro arquivo. Então o que eu mexi aqui não vai afetar o arquivo que a gente estava fazendo até agora. Vou até mudar o nome aqui para ser Jogo do Elefante sem texto. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso agora? O que a gente vai colocar no lugar dos textos? É o seguinte, o Scratch ele tem alguns recursos, alguns blocos que faz com que ele, Scratch, fale ao invés de você escrever. Então, esse bloco ele não está em nenhuma dessas categorias aqui. Ele é uma extensão nova. Então, para a gente acessar essa nova extensão, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, ó, nesse ícone aqui, onde está escrito adicionado uma extensão, e aqui tem outros recursos que não vêm normalmente no Scratch. E o recurso que nós vamos trabalhar hoje é esse daqui, ó, texto para fala. Então olha que legal, ó, eu vou dar um clique aqui e ele vai carregar mais uma categoria aqui, que é a categoria texto para fala. Olha que legal, ó. São basicamente três blocos, né? Esse daqui faz o personagem falar o que tiver escrito aqui. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Olá. Olá. Ele fala, olá. Eu sou o Joca. Vamos ver. Eu sou o Joca. Ele fala com um sotaque meio estranho. Vamos tentar colocar aqui um acento no Joca, só para ver se fica melhor a fala. Eu sou o Joca. Ficou legal, ficou melhor. Às vezes a gente tem que escrever as palavras erradas para enfatizar a tonicidade de algumas sílabas que a gente quer corrigir, né? Bom, como é que funcionam os outros blocos? Esse outro bloco aqui, ele permite que você escolha o timbre da voz. Então a voz que você ouviu agora é a chamada load. Se você clicar em tenor, olha como é que fica a voz dele. Eu sou o Joca. Aí ficou a voz mais grave, né? Você ainda tem... Vamos colocar aqui um outro. O rangido. Vamos ver como é esse rangido. Eu sou o Joca. Uma vozinha bem aguda. Vamos ver o do gigante. Eu sou o Joca. Isso, é a mais grave de todas. E o gatinho. Olha como é que o gatinho fala. Eu sou o Joca. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ele só sabe falar miau. Muito bem. Isso é legal. E dá para você ainda, se você quiser fazer um projeto em outra língua, você pode usar aqui o idioma. Você pode definir o idioma que você quiser aqui. Agora, é claro que se você falar para o idioma dele ser em inglês e colocar um texto em português, ele vai falar aquele texto em português como se fosse o inglês. Aí fica meio estranho. Eu sou o Joca. Eu sou o Joca. Então, é claro que você tem que escrever de acordo com o idioma do seu personagem. Então, eu vou deixar para vocês aí como desafio transformar essa nossa história numa história totalmente auditiva, sem texto, ou acompanhando o texto. Você pode manter o texto também e colocar a fala ajudando no texto, né? Assim, a pessoa que não sabe ler vai poder acompanhar a sua história. É claro que se você tirar todos os textos, os personagens, você só vai ouvir o som da voz dos personagens. Mas se eles estiverem paradinhos, você não vai saber quem é que está falando, né? Fica meio difícil de saber quem é que fala. Então, se você for tirar os textos, é bom que cada vez que um personagem falar, ele faça algum movimento para demonstrar que é ele que está falando, ok? Uma outra coisa interessante que eu acho que seria legal você mexer é no seu som, aqui no nosso som aqui, nosso efeito, a nossa trilha musical aqui, que é essa trilha aqui, eu estou achando que ela está muito alta, né? Então tem como a gente diminuir um pouco a altura do som. Então você vem aqui
e passo o mouse por cima aqui destas ondas aqui, aí ele vai ganhar essas borboletinhas, se você quiser marcar o texto todo aqui. E aí você pode editar esse áudio, né? Você pode tornar o texto o som mais rápido, mais lento, ou você pode deixar ele mais baixo. Ó. Você vai regulando aqui, ó, até ficar na altura que você acha que é legal. Então, por exemplo, se você vai usar a fala, é bom que a trilha sonora não atrapalhe o som da fala. Então é bom você deixar ele no volume mais baixo. A ideia agora é que vocês pausem o vídeo e tentem fazer essa versão somente auditiva, sem texto, para que ela possa ser acessível a uma pessoa que não consiga ler ainda, a uma pessoa não alfabetizada. Então use os recursos que eu acabei de explicar agora, use o recurso da fala e tente fazer sua história ficar desse jeito. Enquanto isso, eu vou fazer a minha versão e no final a gente compara, para você ver se ficou legal, para você ver as dificuldades que você teve, talvez a sua fique até melhor do que a minha. Tá bom? Então até mais tarde. Bom, voltando então aqui, espero que vocês tenham tentado fazer a versão de vocês. Gostaria de fazer alguns comentários sobre a minha. Deixa eu mostrar primeiro como é que ficou, aí ver o que você acha. O regime do elefante. Este é Joca, o elefante. Joca tinha um problema com seu corpo. Ele se achava gordo. Então ele foi conversar com o mago. Mago. Alguém me chamou? Mago, eu quero ficar mais magro. Você pode me ajudar? Eu acho que você está ótimo. Por que você quer emagrecer? Todo mundo fica me chamando de gordo. Neste caso, o problema são seus amigos. Por quê? Porque se seus amigos te ofendem, eles não são seus amigos. Pode ser, mas mesmo assim eu quero mudar o meu corpo. Neste caso. Não era bem isso que eu queria. Ok, bom, então a primeira coisa que eu fiz aqui foi escolher os timbres de cada personagem, né? Então o narrador eu escolhi, para fazer o narrador aqui eu escolhi a voz rangido, tendo o timbre rangido para ficar uma voz meio diferente. O elefante eu escolhi o timbre tenor e o mago ficou com o timbre gigante. Reparem que, como eu tenho que ficar trocando de timbre na hora que os dois estão dialogando, eu tenho que colocar aqui, ó, colocar o timbre do tenor cada vez que o elefante for falar. Então, ó, mudei para o tenor aqui, mudei para o tenor aqui. Todas as falas do elefante, eu tenho que sempre redefinir o timbre para tenor, porque quando o mago fala, o timbre vai estar gigante. Então tem que ficar alternando o timbre de acordo com o personagem, ok? Outra coisa, outro detalhezinho que eu queria mostrar para vocês é que por algum motivo o Scratch não está conseguindo falar direito a palavra gordo. Ele fala meio estranho. Então, para dar uma melhorada, eu tive que mudar um pouco o modo de escrever a palavra gordo. Eu coloquei com U aqui e ficou mais ou menos. Nem sempre fica perfeito. Isso é uma limitação técnica do dispositivo que faz isso, tá bom? E só mais uma coisa que eu achei interessante, que eu usei bastante para fazer esse trabalho, foi que muitas vezes a tela de programação fica meio apertada. Então é muito legal, por exemplo, às vezes eu coloco um bloco, ele fica um bloco em cima do outro assim. Então é bastante interessante você clicar com o botão direito aqui sobre a tela e clicar em limpar blocos. O limpar blocos, cuidado que não é apagar os blocos, é limpar. O que é limpar? Ele dá uma organizada nos seus bloquinhos e tira os blocos um de cima do outro. Se tem algum bloco em cima de outro, ele tira. Aí fica mais fácil de programar.
E faltou o último bloco aqui, que é no final eu colocar, depois que tocou depois que ele falou, na verdade a última fala é do elefantinho aqui, né? Depois que ele disse que não era isso, era bem isso que eu queria, eu preciso vir aqui em controle e colocar o bloco parar. Por que parar? Porque a música, se eu não coloco parar, a música não para de tocar. Lembra que a música está dentro de um sempre. Então, se eu não puser um comando, um bloco que faz parar, a música não para. E o último recurso que eu queria mostrar para vocês, o último recurso de som que eu queria mostrar para vocês, é o recurso da própria gravação da sua voz. Então você vem aqui em sons, por exemplo, aqui nós estamos dentro do elefante, e você poderia gravar a sua voz aqui. Então você clica aqui nesse ícone aqui, tem aqui o microfone. Aí você clica em gravar, você precisa ter um microfone conectado no computador, né? Se for um notebook, ele normalmente já vem incorporado. Você tem que permitir que o Scratch acesse o microfone. Feito isso, é só clicar aqui. E aí ele começa a gravar. Então, por exemplo, você poderia gravar quando o elefante chama o mago. Quando ele fala, mago! Então, gravei aqui. Vamos parar a gravação. Ele coloca a gravação inteira aqui. E aí você edita. Então, por exemplo, vamos ver como é que ficou. E aí ele começa a gravar. Então, por exemplo, você poderia gravar quando o elefante chama o mago. Quando ele fala, mago! Então tá, na verdade eu vou jogar fora toda essa parte aqui que eu não vou precisar. Vou apagar, eu vou selecionar aqui. Então vou tocar só esse pedacinho aqui. Vamos ver. Então, na verdade eu vou querer só esse pedacinho aqui, ó. E salvo. Pronto, vamos lá que ficou. Eu peguei errado, vamos tentar de novo. Então vou jogar fora esse áudio aqui e vamos lá. Mago! Aí vou pegar esse pedaço e jogar fora e salvar só o que sobrou. Mago! Então eu poderia usar, então aqui para cada gravação eu posso dar um pedacinho, um nome para esse arquivo. Então esse arquivo aqui vai chamar, por exemplo, Mago. E beleza, e se eu quiser colocar esse som no lugar de algum falar, é só ir lá no código do elefante, né? E vir aqui, ó, quando ele fala, ao invés dele falar o mago, que está mais ou menos aqui, então a gente vai jogar fora esse falar aqui e vamos colocar o som que a gente acabou de colocar, que se chama mago, que é esse aqui. Então a gente vem aqui no som e coloca o som do mago até o fim. E aqui nesse caso, não preciso nem definir a voz aqui, porque nesse caso ele é uma gravação, né? Então eu venho aqui e vamos ver se fica legal essa parte aqui, ó. Vamos ver se fica bom. O regime do elefante. Este é Joca, o elefante. Joca tinha um problema com seu corpo. Ele se achava gordo. Então ele foi conversar com o mago. Mago! Então, eu achei que ficou bem melhor assim, ficou bem mais interessante. E é claro que você pode usar esse recurso de você gravar a sua voz junto com o recurso do falar, né? Um recurso não exclui o outro, de modo que a sua história fique legal. Ou usar somente o gravar. Beleza? Então, espero que tenham gostado da historinha e de como fazer a historinha, que é mais importante. E agora eu vou mostrar para vocês o próximo desafio, né? O desafio que nós vamos fazer a partir da semana do próximo vídeo. E eu vou colocar ele pronto aqui para você ter uma ideia e eu vou desafiar vocês a tentar fazer parecido. Não exatamente igual, mas parecido.
Então, o próximo projeto eu vou chamar de Chuva de Asteroide. Se você não gostou desse tema, que é um tema de espaço, você pode mudar o tema, você pode colocar o tema que você quiser. Quando eu aperto a bandeirinha, o cachorrinho espacial, que está com esse capacete aqui, ele fica correndo atrás do mouse. Repara que o meu mouse, onde meu mouse vai, o cachorrinho vai atrás. Enquanto isso, tem um monte de asteroide correndo aí, batendo em todos os lugares aí na borda. E quando o asteroide bate no cachorrinho, o cachorrinho perde uma vida. E ele fica daquela corzinha lá, aquele meio roxinho lá, e volta aqui para o começo. E, além disso, o cachorrinho tem sempre um objetivo, que no caso aqui é o diamante. Então, o objetivo é pegar o diamante. Cada vez que ele pega o diamante, ele faz um barulhinho, aumenta os pontos e depois o diamante vai para um outro lugar da tela. Então, é esse que é o jogo do Chuva de Asteroide. Como eu disse, se você não gostou desse tema, você pode escolher um outro tema. Por exemplo, você pode colocar, sei lá, joaninhas querendo comer alguma frutinha e algum passarinho correndo atrás da joaninha. Pode ser qualquer coisa. Tem que ter um personagem que vai buscar, que vai ter um objetivo, tem que ter o objetivo e tem que ter atores que vão ficar andando de forma aleatória e quando esses atores inimigos, vamos chamar assim, toca no seu ator principal, o ator principal ele perde uma vida, né? Ele muda de cor, volta para um lugar original lá e recomeça. Tá bom? Então é esse o próximo vídeo, é esse o próximo game que a gente vai começar a partir do próximo vídeo. Eu espero que vocês tentem conseguir para a gente já começar já com vocês adiantados, tá legal? Tentem usar as ferramentas que vocês aprenderam a usar, né, nos últimos vídeos que eu coloquei aqui. E vamos ver se vocês conseguem chegar o mais próximo possível, tá bom? Bom, vamos ficando por aqui então hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência. Se vocês gostarem, por favor, não se esqueçam do like. E até o próximo vídeo.